que é a professora Regiana, que trabalha na área de projetos da matemática, e nós queremos agradecer muito, né, a disponibilidade de tempo deles e de poder estar aqui. Convidamos alguns dos docentes dos programas, né, e mais alguns professores interessados, justamente para a gente trocar ideias, verificar novos editais que estão vindo, eles estão trazendo informações interessantes para nós, e também algumas dicas para a gente não cometer alguns erros e equívocos que inviabilizam então a aprovação dos nossos projetos, principalmente esse vigente agora, que é a Universal. Então, a gente quer agradecer ao professor Luciano, professora Regiana, a disponibilidade de vocês, fiquem à vontade, e talvez durante a palestra alguns professores estão em aula, devem chegar e a gente vai trocando ideia. Acho que é uma reunião informal, isso, tranquilo, aí você vê da forma como você quer coordenar e apresentar. Tá? Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer inicialmente o convite feito pela pós-graduação da UNIC, professor Marcelo, professor Carlos Ralph, professor Alva. Dizer que para mim é um prazer. Estivemos aqui em 2012 no evento, né, professor? Onde nós discutimos a questão da pesquisa na instituição e estamos abertos à discussão, ao debate, aos esclarecimentos que se fizerem necessários. Eu tinha recebido esse convite no ano passado, eu até comentei com o professor, nós estávamos passando um momento muito difícil, né, a questão do contingenciamento de recursos, e não era uma ocasião interessante, mas que no início do ano, quando saísse os editais, a gente poderia estar vindo bater esse papo com vocês. Então, meu nome é Luciano, sou engenheiro agrônomo e atuo na coordenação de pesquisa da FAPEMAT desde 2011, né? Como ele apresentou, nossa colega Regiane, assessora lá. Rapidamente, para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ver essa apresentação, a FAPEMAT esse ano completa o seu 17º ano de existência, né? Então, aí nossa equipe, volta um pouquinho dele, nós estamos divididos em coordenações. Então, nós temos a coordenação de apoio à pesquisa, que trata dos editais, dos processos em andamento, coordenação de bolsas, formação de recursos humanos, popularização da ciência, são os editais de evento, publicação, e a coordenação de inovação tecnológica. Nossa missão é apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Mato Grosso, né? A nossa equipe, o professor Flávio Pérez Carvalho da Silva, da UNEMAT, né? O professor Adinauer como diretor científico, a professora Lívia Mundim cuida da parte de formação de recursos humanos. Na pesquisa eu estou atualmente, a colega Elora era para estar aqui, mas tinha um outro compromisso na SAT, ela está na coordenação de popularização da ciência, e a inovação tecnológica, o professor Adinauer e eu estamos aí à frente para conduzir os trabalhos de um edital que eu vou falar daqui um pouquinho dele. Bom, eu tentei ser o mais objetivo possível, né? Então, aquelas 4 macroações que são desenvolvidas por uma equipe bastante reduzida, nós somos praticamente 8 a 9 pessoas na área técnica e mais algo em torno de 12 pessoas na área administrativa, incluindo o departamento jurídico. Então, nós estamos aí na faixa de 20 a 22 funcionários. É uma equipe bastante reduzida mesmo. E aí eu vou falar um pouquinho das ações em cada coordenação. Na coordenação de bolsas, né? Existem 2 formas de acessar as bolsas, através da fundação e através dos editais de bolsas. Aliás, seriam 3 formas: os editais de bolsas, os termos de cooperação, que aí tem que ser feito com instituição pública ou privada sem fim lucrativo, e através de editais de pesquisa. Por exemplo, o edital universal. É um edital que quem conseguir a aprovação desse edital tem direito a uma bolsa IC de iniciação científica, né? Por um período de 12 meses. Outros editais que eu vou citar aqui também podem ser previstos no corpo do projeto. É o caso do PPSUS, é o caso do edital do PRONEM, que esse ano a gente vai ter novamente, teve a última edição em 2011. Então, basicamente 3 formas: os editais de bolsas mesmo, e aqui eu vou falar um pouquinho mais na frente do edital que está em aberto, que é o de bolsa para doutorado, né? Os termos de cooperação técnica e através dos projetos. Edital DCE, incentivo, a fixação, tudo bom?
de recém-doutores. Vamos lá. Bom, na coordenação de popularização da ciência, nós temos o edital de extensão de interface à pesquisa. Esse ano, o contingenciamento do recurso, esse edital provavelmente não vai entrar em edição. O edital de eventos está aberto, encerrando amanhã. Fábio, tudo bem? Paz, satisfação te ver assim, vivo, né? Boa tarde. O edital de eventos, né, disponível no site para projetos de até 20 mil. Né? Esse edital, gente, ele apoia projetos de eventos científico e tecnológico. Então, ele é um edital que ele é direcionado para todas as instituições, públicas ou privadas. Edital de publicações, ontem nós tivemos reunião com o Conselho Curador e foi deliberado que, havendo disponibilidade financeira, sobra de recursos dos outros editais, então vai ser, provavelmente esse ano vai ser lançado o edital de publicações. Os convênios e o apoio à participação de eventos. Essa última modalidade, eu até quero fazer um parênteses já dentro daquilo que o professor me pediu para comentar com vocês, né? Professor Marcelo. Um dos pontos que os ADOCs, consultores ADOCs, têm verificado nos projetos de pesquisa dos editais universais é essa questão de participação de eventos. Como vocês viram, existe uma coordenação de popularização da ciência, existe um plano plurianual, existe um orçamento para essas ações. Então, o pesquisador, ao colocar no projeto de pesquisa recursos para diária ou passagens para a participação de eventos, para apresentar o seu trabalho científico, normalmente o consultor confere com essa característica do edital e com o que já tem de orçamento para essa área, e esse item é cortado. Novidade em 2014: se nós cobramos isso nos projetos, mas em contrapartida não conseguimos ter orçamento para essa participação em eventos, que isso é fluxo contínuo. Existe toda uma regra, tem que ter pelo menos um artigo publicado e submeter para conseguir participar de eventos. Mas já há 2 anos não consegue fazer isso, por conta do orçamento. Então agora foi liberado dentro do edital universal, prevê diárias e passagens para o camarada ir para o congresso científico, certo? Então essa participação de eventos está contemplada dentro do edital. Depois eu vou abrir o edital universal aqui para vocês verem. Então é um ganho para quem está na área de pesquisa, porque é ilógico você fazer o trabalho, publicar um artigo e não poder e divulgar esse trabalho, né? Próximo. A publicação, ela está prevista dentro do universal, eu posso colocar o link que tem isso ou não? O valor do custeio. Do custeio você fala para publicar. O valor é para a publicação do artigo. Mas é isso na área da odontologia, quando vai publicar um artigo, ela tem um custo, uma charge, depois o artigo é aprovado dentro da revista. Isso pode estar incluído como valor? Não pode. Não, esse custo não pode. Eu até posso levar essa questão e ver se está com o jurídico, porque o edital, ele prevê os itens financiáveis. Tem lá, serviço terceiro pessoa jurídica. Eu acredito que isso encaixa em serviço terceiro pessoa jurídica, porém eu preciso conferir com o manual de prestação de contas. As revistas agora, elas, algumas até revistas têm pagas. Isso. Pagas altas. Então você tem que cobrar o valor para a publicação depois do artigo aceito. Certo. Para fazer em inglês, no artigo da revista, cobra uma taxa. Então, eu posso verificar se no manual de prestação de contas consta esse item no serviço terceiro pessoa jurídica. Regiane, anota por favor isso aí. Custo para publicação de artigo. Mas não invalida ele colocar a previsão agora, talvez a gente não consiga ter isso. Não, coloca. Porque sim, quem vai fazer essa análise de mérito é o ADOC, já não somos mais nós. Eu acho que é interessante prever. Por exemplo, a Revista Brasileira de Viticultura está cobrando horrores para publicar um artigo. Por exemplo, numa viagem nesse congresso, né, a gente conversa possivelmente pressionar aí no outro ano, nos próximos 2 anos. A gente dá uma estimativa do gasto, a gente tem que ter um orçamento, uma passagem aérea. Tem que ter. Tem que ter uma estimativa do gasto. Orçamento,
Orçamento é só para material permanente e itens importados. Não Tá? precisa de orçamento, uma estimativa. Não, porque isso é serviço terceiro de pessoa jurídica. Você coloca uma estimativa. Ah, eu vou daqui para Natal, R$900, R$1.000, você coloca lá, certo? Depois você justifica, se for mais um pouquinho ou menos, você justifica, estando dentro do que foi aprovado. Ah, mas eu aprovei R$1.000, a passagem custa R$1.500, você pode pedir remanejamento. Traz lá de consumo, de diária e joga em passagem. Solicita, é autorizado, você pode fazer a despesa. Tá? Então essa é uma novidade, viu, Álvaro e Marcelo? Fantástica nesse edital do mensal. Você pode prever participação desde que o evento esteja relacionado ao seu projeto, né? O camarada está pesquisando tartaruga e quer ir no evento de boi, então não tem jeito, tem que estar relacionado ao projeto. Você prevê as diárias, Diárias, passagem passagem aérea, serviço terceiro e de repente até a própria inscrição, que é serviço terceiro também. Não sei. Sim, a inscrição também. Isso. A inscrição também. Só mais uma dúvida, obrigatoriamente se for um evento, eu tenho que publicar Não. resumo ou ele pode estar relacionado Não, você tem um aceite, pode ser aceito ou não. Se isso é importante para o seu projeto, você justifica, porque tudo que vem no orçamento tem que ser justificado. Aí é onde o bloco começa a cortar, que às vezes a justificativa está fraca, você entendeu? Então, de praxe, quando via diário e passagem para evento científico, já cortava, porque a gente já sinalizou que tem orçamento para esse tipo de apoio. Como o governo contingenciou e não está tendo esse orçamento contínuo, nós jogamos isso dentro do edital, para apoiar o pessoal. Aí você coloca lá, se porventura der uma decisão que você não for, você devolve o dinheiro e você não tem como prestar conta. Na prestação de conta, se você gastar, você tem que prestar. Isso, exatamente. Ou eu faria o seguinte, remaneja. Você não vai precisar daquele dinheiro, você está precisando de material de consumo, de vidraria, enfim, material combustível, remaneja o recurso, tá? Solicita remanejamento. Professor, aproveitar o gancho das passagens, e não especifica, mas ele não limita viagens dentro do Brasil. Não. Pode ser então exterior. Pode internacional. A única coisa, outra notícia boa, não tão boa porque o acréscimo é pequeno, né? Eu me lembro, eu toquei um projeto em 2009 e a diária era 110. O ano passado, 2013, a diária é 110. Então nós jogamos para 130, que é o padrão do estado hoje. Servidor público de carreira, nível superior, é 130 dentro do estado, 180 fora. Ah, mas eu vou para o exterior, é 180. Lá está fora do estado, não tem diária internacional. Certo? Vamos lá. Primeiro o edital inovação tecnológica. Então o edital Tecnova, esse edital, eu vou falar dele um pouquinho mais na frente, é a ação principal na coordenação de inovação tecnológica. Próximo. Na pesquisa, gente, nós temos esses editais: Universal, Grupo de Pesquisa, Mestre, Doutor, em todas as áreas do conhecimento. Alguém que já acessou o edital pode dizer assim: ah, mas o grupo de pesquisa não foi contemplado. Não foi contemplado porque nós vamos soltar um edital de grupo emergente, já agora em março. E eu já estou autorizado a falar os valores, como é que vai ser, tudo certinho. Tá? Adiantando para vocês. Que é o PRONEM, é o Programa de Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa. Então, nós estamos contemplando mestre doutor. Outro detalhe, tem 2 FAPs só no Brasil que financia mestre até hoje. Mato Grosso e um outro estado. Por quê? A tendência do CONFAP, que é o Conselho das Fundações, é financiar só quem tem doutorado, para incentivar o pessoal o doutoramento, certo? Mas ainda nós achamos por bem manter essa categoria, porque nós temos, né, um corpo de pesquisadores relativamente pequeno dentro do estado. PPP foi o ano passado, lançou o edital, que é o Programa para Jovens Doutores, é um programa de infraestrutura, de fixação de jovens doutores. Então esse programa, ele vem no sentido de apoiar aquele recém-doutor que chegou na instituição, até 5 anos de doutoramento, para que ele fique na instituição, né? Computador, uma infraestrutura básica para ele. O PRONEM, que é o Núcleos Emergentes de Pesquisa, para incentivar a formação de novos núcleos, porque nós tínhamos até então 2 extremos. Nós tínhamos o PRONEX, que é o núcleo de excelência, né, que projetos de até R$800 mil, e tínhamos o Universal, que é projetos individual. Então ficava uma lacuna. Em 2011, quando a gente assumiu, foi feito o convênio do CNPq e implantamos o PRONEM. Naquela ocasião foi financiado, salvo erro, 4 milhões. E agora esse ano
nós vamos ter um PRONEM temático, em determinadas áreas temáticas, de 4 milhões e 800. O PPSUS, que é um programa do CNPq com o Ministério da Saúde em parceria com as FAPs. Ele incentiva a pesquisa para a solução de problemas do sistema de saúde. Então ele tem toda uma interface e tem uma definição de linhas prioritárias para que o edital seja lançado. Ano passado a gente lançou, já estaremos contratando esse ano. Pro Centro-Oeste é uma rede, todo edital foi gerido pelo CNPq e com apoio de contrapartida nossa. O INRIA é um edital que ainda não posso dizer se ele vai ser reeditado. Ele foi final de 2011 e início de 2012. É um edital de mobilidade, ou seja, para apoiar pesquisadores no intercâmbio com a França. Então tem o Instituto Francês, nas áreas de computação, matemática, foi aprovado um projeto aqui do FMT. E o PELD, que é um programa de longa duração, onde toda a seleção é feita no CNPq e a FAPEMAT entra com a contrapartida. É um programa de apoio à pesquisa na área ecológica, com alguns sítios de pesquisa, nós temos 2 aqui no estado em andamento. Então esses são os editais. Editais abertos em 2014, a gente falou muito de Universal, mas eu vou falar um pouquinho dos que estão em aberto. Esse edital, Tecnova, na verdade ele veio para substituir o PAP, não é isso? Que era substituição ao PAP, é uma parceria com a FINEP, onde são colocados aí 5 milhões e 400 mil para projetos de micro e pequena empresa. Então as microempresas de até 360 mil de faturamento bruto anual, ou empresa de pequeno porte que varia de 360 a 3 milhões e 600. São projetos grandes de 180 a 450 mil, aonde o que se busca é desenvolver, incentivar, ou seja, o ambiente de inovação tecnológica dentro das empresas, certo? E esse edital Tecnova, ele tem uma distribuição por áreas temáticas, né? Tem a área ambiental, a área de siderúrgica, tem várias áreas, a maioria das áreas são contempladas nesse edital. Ele tem um prazo maior, que até 28 de março, né? Para submissão, mas está em aberto aí para as empresas que tiverem interesse. O edital de eventos que fecha amanhã, né? Como eu falei, são 600 mil, onde os projetos eles têm que ter no máximo 20 mil, né? O valor máximo por projeto, e aí entra todas as instituições, públicas, privadas, com ou sem fim lucrativo. E esse edital, o detalhe é que o projeto não pode ultrapassar 50% do valor do evento. Então vamos explicar. Se eu tenho um evento de 100 mil, obviamente que eu posso pedir 20, porque está dentro dos 50. Se eu tenho um evento de 10 mil, eu só vou poder pedir 5. Ele não pode ultrapassar 50% do valor total do evento, certo? Esse edital é muito interessante porque pode passar, gente. Ele apoia os itens financiados, passagens nacionais, internacionais, para trazer palestrante, confecção de material de divulgação, folder, cartaz, banner, a mais, até 20% do recurso, crachá, pasta, certificado, locação de veículo para transporte da equipe, dos convidados, despesas com hospedagem e locação de espaço, né? E ali os que não são financiáveis e o que às vezes pega a questão de camiseta e pagamento de palestrante. Mas o edital, ele é bem enxuto e tem assim, não tem sobrado recurso aqui. O pessoal tem acessado bem esse recurso para evento científico. Então esse encerra amanhã. O edital de bolsas está em aberto, né? Para concessão de bolsas para pesquisadores que residam no estado, pelo menos um ano de residência no Mato Grosso, e doutorado acadêmico dentro do estado, 10, e fora do estado, 5 bolsas. Total aí de 1.584.000. Esse tem um prazo maior até 14 de março para submissão também, né? Detalhe, volta um pouquinho, Jane. Pode participar pesquisador de instituição privada, tá? Aqui não tem problema, isso é um edital de concorrência pública aberta. Então, se tiver alguém que tem interesse no doutorado, pode participar. Pode passar. E chegamos aonde nós queríamos. 2011 foram 1,5 milhão, 2012 foram 2,5 milhões, e agora destinamos 5 milhões para o edital universal. Isso em função da concorrência que houve nesses 2 últimos anos, da demanda que foi altíssima, tá certo? E do acompanhamento do crescimento, né, do número de doutores e mestres do estado. Então, os valores não se alteraram no projeto, 50 mil para doutor, 25 mil
Ibamestre, e para todas as áreas de conhecimento e para todas as instituições que trabalham com pesquisa e ensino do Estado de Mato Grosso. Bom, eu vou voltar no Universal para a gente discutir um pouquinho as falhas, os erros, com alguns indicadores, mas eu gostaria aqui de deixar também o que está previsto, que já vai estar entrando aí nos próximos dias, no mês de março, que é o edital Pronem Áreas Estratégicas. Foi uma parceria com o CNPq, uma parceria nova, um convênio novo, já nessa gestão do Flávio Teres, onde a FAPEMAT vai entrar com 1,6 milhões e o CNPq com 3,2 milhões, naquela relação 2:1 da Carta de Salvador. E quais são as áreas temáticas? São essas áreas aqui: conservação ambiental dos biomas, práticas sustentáveis de recursos naturais, para a melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio e o aumento da competitividade da produção local. Obviamente que no edital isso vai ser melhor detalhado, essas áreas temáticas, né? Mas isso tudo é fruto da negociação do CNPq e daquele programa de desenvolvimento do Estado MT+20, né? Então são projetos grandes, 200 a 500 mil. Eu recomendo que vocês fiquem antenados. Vamos dar um prazo um pouquinho maior, você vai ter um prazo de 45, 60 dias, para os grupos se organizarem, pelo menos 3 instituições, tá, dos grupos emergentes, e eu diria que o Pronem 2011 deu muito resultado. Questão de infraestrutura, aquisição de equipamento, até veículo foi previsto nesses projetos. Bolsas de mestrado, bolsas de iniciação científica, certo? Pode ser previsto. Um exemplo, 450 bolsas de iniciação científica. Então eu quero 2 bolsas durante 12 meses. Aí vem o valor total de bolsas que vai incluir no orçamento do projeto. Então um projeto de 200 a 500 mil é perfeitamente aceitável isso. Mesmo instituições privadas, Sim, sem fins lucrativos, podem pedir bolsas para mestrandos? Instituição privada sem fins lucrativos. Vocês têm um instituto, vocês dão entrada para o projeto de instituto, certo? E aí prevê a bolsa dentro do projeto. Tá? A gente tentou negociar a questão de abrir para instituição privada. Provavelmente não vai abrir. O edital vai ser instituições públicas ou privadas sem fim lucrativo. Por isso que a figura do instituto é importante, né? Se vocês tiverem, eu acho que vale a pena. Então esse edital, nós estamos, o pessoal está apenas fazendo os ajustes no SICOMF, e dia 20 de março o ministro da Ciência e Tecnologia vai estar em Cuiabá, vai assinar esses convênios, e provavelmente até o final de março esse edital vai estar na praça aí para vocês se organizarem com seus parceiros, né, para submissão. Luciano, esse item 3, aumento da produção científica local, seria por aí? Da competitividade da produção local. Aí seria a questão de cadeias produtivas, na área da agricultura, na questão da competitividade local, né, dos produtos primários. A ideia é incentivar a questão da transformação dos produtos primários, não só na área de grãos. Uma primeira análise, então, dos projetos da área de saúde, nesse momento, esse projeto é conveniente? Não. Bom, aqui acredito que de repente possa encaixar em alguma área dessa, né? Tanto relacionado com essas áreas, acredito que encaixa sim. Agora, isso não está bem explícito, né? Até porque a área de saúde nós tivemos o PPSUS agora e estamos com o Universal, que é para todas as áreas. Então, é um programa que está sendo direcionado realmente para essas 3 grandes áreas para alavancar isso no Estado, né? Pesquisa nessa área. Isso daí, esse último poderia entrar agroindústria. Agroindústria, o projeto de saúde, por exemplo, questão sanitária, relacionar alguma coisa que encaixa dentro dessas áreas, dessa grande área temática, né? Ok, vamos lá. E esse aqui é uma novidade, a primeira parceria público-privada da Fundação, né? Fala-se muito em parceria público-privada. Nós somos procurados já há mais de um ano pelo Instituto Mato Grossense de Algodão, IMA, para fazer uma parceria para apoiar a pesquisa no setor de oleaginosas, que é um setor no Brasil que está crescendo, a questão do biodiesel e tal, e também com ênfase na segunda safra tardia, que a segunda safra é aquela safrinha. Qual que é a preocupação? Não só a questão econômica, produtiva, mas está aqui o professor Léo, né, que pode me ajudar nisso aí, mas a questão da sustentabilidade do sistema de produção, ou seja,
novas culturas para safrinha, que possam reciclar solo, que possa melhorar o solo, que possa dar uma melhor desenvolvimento desse sistema de produção. Então, vai ser uma coisa enxuta no primeiro ano, né? Um edital provavelmente uns 700 mil, deve ficar uns 50 mil para a gestão disso aí, mas envolve CNPq, FAPEMAT e Lima. E um edital induzido, né? Um edital para uma área do conhecimento, que é apoiar a pesquisa com oleaginosas e cultura de segunda safra. Em dando resultado, a gente vai ser o primeiro ano, vai testar isso e tal, a gente vai dar continuidade com possibilidade de ampliar os recursos, ampliar essa parceria também, certo? Bom, fechado isso, então, recapitulando, PRONEM, nós temos em aberto hoje edital de bolsa doutorado, nós temos em aberto edital de eventos até amanhã, nós temos em aberto edital universal, certo? E o Tecnova, isso, até final de março o Tecnova. E agora, para abrir o PRONEM, áreas temáticas, o PRONEM oleaginosa, que o CNPq tratou isso como PRONEM também, mas os projetos devam ser projetos, aí no edital ainda não foi delineado, provavelmente são projetos individuais. E o Conselho Curador solicitou o edital de publicação em havendo lastro de recursos para poder atender esse segmento, né? Aqui eu trouxe alguns números, só para os senhores terem uma noção. A gente tem várias estatísticas lá na Fundação, mas eu, como para direcionar para esse evento, eu tive a curiosidade de pegar, por exemplo, no Universal 2011, nós tivemos um índice de não habilitação de 22%. Quer dizer, de todos os projetos que foram submetidos, quase 23% já foi barrado na primeira etapa. E como que é feita a análise, para quem ainda não participou? Primeira etapa é o checklist, a análise da DTC, da equipe técnica, toda a questão documentacional, a questão de enquadramento do projeto. Segunda etapa é uma análise individual de um consultor ad hoc, médico, naquela área do conhecimento. Terceira etapa é uma análise coletiva, com as notas dos ad hoc, os pareceres dos ad hoc, tem um comitê que se reúne e faz uma análise coletiva. E a quarta etapa é a homologação, que aí envolve a diretoria, mais esse comitê que vai realmente observar a questão do volume de recursos e a questão dos projetos com mérito, para poder ajustar isso aí, certo? Então, na primeira etapa, já de cara, ali 23% em 2011, em 2012 foi o terror, 38%, né? Em vez de diminuir, aumentou esse índice. O PPP, nós tivemos um índice de 36%, edital de jovem doutor, provavelmente primeiro projeto, né? O PPSUS nós tivemos um índice menor, de 15%, até porque a submissão é pequena e é via plataforma do CISC e do Ministério da Saúde. Então, até o índice foi menor. Então, mas, em geral, 30% de reprovação na primeira etapa. Totalmente falta de atenção, né? E eu vou mostrar aqui alguns motivos dessas reprovações para os senhores ficarem antenados. Pode passar? Bom, quais são os erros mais comuns nos editais? Né? Eu fiz aí duas planilhas, dois slides, depois tem uma planilha Excel que eu vou mostrar. Documentação, é um terror isso, gente. Falta de documentos pessoais, né? Então, tem pesquisador que ele esquece o CPF, o RG, ou às vezes põe o RG e não põe o CPF, aí não põe o comprovante de endereço, enfim. Falta de autenticação do diploma ou da ata de defesa, né? Então, ou diploma ou ata de defesa tem que ser impressa, autenticada em cartório, né? Cartas de anuência, esse é o problema. Vem lá um projeto com 15 pesquisadores, 14 assina a carta de anuência e um esquece, inclusive aluno. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse negócio de aluno em projeto. Tem muito pesquisador que pensa que aluno ele vai ser um candidato a bolsista. Se a bolsa não sair, ele não entra no projeto. E se o projeto não aprovar, ele não entra do mesmo jeito. Mas se ele está previsto na equipe do projeto, tem que ter carta de anuência, tem que ter curriculados. E muitos projetos foram reprovados por conta disso. O aluno, ele é novato, ele está no segundo semestre, nada impede dele cadastrar no Lattes e fazer o seu currículo, certo? Então, esse checklist, ele é feito por 3 pessoas, tem 3 assinaturas no formulário do checklist. Então, não tem como burlar o negócio.
Oi. É que acontece o seguinte, o pesquisador, o coordenador do projeto, ele põe equipe técnica. Aí ele põe professor tal, tem 10 professores. Aí ele cita um aluno bolsista. Só pelo fato dele citar um aluno bolsista, é caráter para desclassificação. Se ele citar um aluno bolsista, ele tem que citar qual aluno bolsista. E se ele citar o nome do aluno, ele tem que colocar o currículo do aluno também, porque ele entra na equipe. Outra coisa que pega, por exemplo, tudo bem, essa questão documental, mas aí, lá chega nas atividades, o ADOC vai analisar. Lá tem as atividades e o responsável. O bolsista não aparece em nenhuma atividade. Fica um negócio meio ilógico. Ou aparece um bolsista lá que não está lá como membro da equipe. Quer dizer, ele não está participando com carta de anuência, concordando com o currículo dele, mas ele aparece com atividade lá. Quem já pega isso aí já é o ADOC, lá na segunda fase. Então isso aí é um ponto, porque vocês, quem observa os critérios, vê lá que tem a produção científica do coordenador e da equipe, né? Então, isso aí é importante ficar atento nessa questão. Parecer do Comitê de Ética. Esse ano, depois de muita reclamação, depois de muita conversa, o pessoal chegou à seguinte conclusão: como que eu vou exigir um parecer se o Comitê de Ética demora a dar o parecer? E mais, teve um questionamento de uma pesquisadora do UFMT. Ela disse o seguinte: o Comitê de Ética quer que eu cite a fonte do projeto, que vai financiar o projeto, mas o projeto não está aprovado. Então, fica uma coisa. Então, esse ano nós estamos aceitando o protocolo de submissão ao Comitê de Ética. Chegou o protocolo, o projeto foi aprovado, meu amigo. Para contratar precisa do parecer. Não contrata sem parecer, porque a fundação não pode financiar um projeto e o Comitê de Ética não aprovou. Certo? Apenas para as áreas que trabalham com para a área de saúde. Claro. Para a área de biodiversidade, até hoje eu respondi um pesquisador no e-mail, o item 17.2. O pesquisador, ele vai ter, depois eu vou abrir o edital, mas lá prevê abre o edital aí no seu mesmo, no papel. No comitê de ética, ele vai ter que se ater à área de conhecimento dele. Por exemplo, vai trabalhar com uma espécie que a SEMA julgou como espécie em extinção, da flora ou da fauna mato-grossense. Então existe a legislação específica do órgão ambiental. Ele vai ter, isso é importante ele prever, certo? E o que eu conversei na equipe lá hoje, inclusive com o presidente? Nós não vamos exigir isso agora, no primeiro momento. A equipe técnica vai exigir o da saúde. Mas na área de biodiversidade, o consultor ADOC, ao pegar o projeto, você vai trabalhar com uma espécie de peixe em extinção no Rio Cuiabá, aqui na Bacia Pantaneira. Então, o especialista da área vai verificar isso, se ele tem autorização da SEMA para desenvolver aquele trabalho, certo? Então, isso é importante. Na área de saúde, a gente fala da questão que envolve seres humanos. Sempre fica uma dúvida, principalmente na medicina veterinária, com relação à coleta de material em frigorífico. Os animais já estão sendo abatidos, você não está fazendo nada, simplesmente você está coletando material lá. Aí fica a história, vai passar no SEMA ou não passa? E nessas condições, você está só coletando material dentro do... Passa, na primeira análise passa. Tem que passar. Não, a gente não vai cobrar isso de você na primeira entrada, lá no checklist. Aí o ADOC é que vai verificar se há necessidade ou não. Por isso que no item aqui, 17, diz assim: é de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessário para a execução do projeto. No item seguinte, 17.2, para os casos de projeto de pesquisa relacionado à biodiversidade, deverá ser observada a legislação em vigor, medida provisória, decreto e tal, está aqui a legislação, no que diz respeito à obtenção de autorizações de acesso, coleta e remessa de amostras, observar a legislação de órgãos competentes e, para os estrangeiros participantes do projeto, observar a concessão de visto de entrada no país. Na área animal, a gente tem acompanhado, de certa forma, as análises. Os consultores não têm sido assim rigorosos a ponto de excluir o projeto. De repente aprova e tem uma recomendação, né? Mas é de responsabilidade do pesquisador verificar isso, porque quem vai analisar esse mérito é o consultor. Tem algumas revistas da veterinária que, se você
até levantamento de casos, eles exigem avaliação do comitê de ética. E a pesquisa veterinária, por exemplo, se você faz levantamento de dados de laboratório, eles pedem avaliação do comitê de ética. Certo. Então, o pesquisador ele tem que verificar isso, né, na sua área profissional, a exigência. Ele deixou em aberto, porque são várias áreas profissionais para não ficar. Então, verifica isso direitinho, nem que depois protocola, né? Ou protocola depois não tem jeito, mas se tiver esse tipo de documentação, ele é fundamental, porque quem vai decidir isso é o consultor. Tudo que for favorável para a análise do consultor ajuda na aprovação, certo? Então, isso aí é importante. Bom, detalhes que parecem sórdidos, mas curriculares do coordenador, membros e alunos. Então, a gente pegou muito projeto que vem lá, agora o currículo é todo em CD, meio digital, né? Hoje impresso vai ser só o projeto, currículo resumido do coordenador, CPF, RG, porque o núcleo sistêmico pede para fazer o termo, comprovante de endereço, os orçamentos, documentação e o diploma, né? Ou a ata de defesa autenticada. Os próximos editais, a tendência da gente tirar essa questão da autenticação, mas por enquanto ainda ficou. E o protocolo do comitê de ética ou o parecer. Esse é o que vai impresso. E em digital vai o projeto, no formulário padrão da FAPEMAT. Isso aqui é outra coisa, o projeto é aprovado, pegou um formulário do edital passado, não se atentou que alguma coisinha mudou. Tem que observar isso. Currículo completo do coordenador e resumido dos membros da equipe no formato Lattes. Esses vão no CD. Desculpa, a carta de anuência dos membros. Tá? Os demais membros da equipe deverão apresentar a carta de anuência assinada. Posso escanear o pesquisador lá de São Paulo? Pode, mas não pode ser assinatura digital. Tem que imprimir, assina, escaneia e manda no teu e-mail, né? Ou se possível até original, manda no SEDEX para incluir no projeto. Mas o que não pode ser assinatura digital. Alguém perguntou? Pode continuar? Vocês estão cansados ou não? O professor Marcelo, você tem um coffee break depois aí. Isso aqui é importante. Atentar para as formas de apresentação solicitadas no edital, impresso no digital, que é isso que eu acabei de ler. Tá? Porque a tendência é ir facilitando ao máximo. Nós já queríamos ter um sistema funcionando, você cadastra. Mato Grosso do Sul é assim. Tem um sisteminha, você cadastra todo o projeto da documentação ali. Mas tivemos problema quando assumimos a gestão em 2011. Um projeto do professor que o sistema zerou na última hora, deu o maior problema junto ao CNPq. Então, enquanto nós não temos esse apoio integral aí para desenvolver esse sistema, nem equipe para conduzir isso, a gente prefere tocar do jeito que está. Assinaturas, isso é importante, gestor máximo da instituição e o membro, e o coordenador. Às vezes chega assinatura, o projeto assinado pelo gestor e o coordenador não assinou. Já aconteceu isso. E às vezes o coordenador assinou, o gestor não assinou. E às vezes assinou o chefe de departamento. O edital está pedindo o gestor máximo da instituição. O que o FMT fez? Como tem vários campos, a reitora designou por portaria os diretores dos campos para assinar e mandou para a fundação um ofício delegando poderes para ele assinar. Então ele anexa a portaria no projeto, uma cópia, e mais a assinatura do chefe do campus dele. Acho que aqui não vai ter problema, né? Orçamentos, isso aí pega muito. Pessoal, tem alguém da área de letras aqui? Da área de humanas, assim? Tem alguém? Bibliografia, livro é material permanente. Atentem para um detalhe: material permanente tem que ter orçamento. Não são 3 orçamentos, um orçamento, tá? Só que esse um orçamento tem que vir discriminando os itens. Aí eu peço bibliografia de Piaget 1900 e tanto. Aí põe lá R$5.000. Já o consultor já vai cortar. Ele quer saber que os livros que você vai pedir, para ver se tem coerência com o seu projeto, com o desenvolvimento do seu projeto. Porque o objetivo não é formar a biblioteca do pesquisador ou da instituição. O objetivo é conduzir o projeto. Então isso é uma coisa que tem sido olhada muito de perto pelos analistas, né? Na primeira fase por nós e segundo pelos analistas. Orçamento material permanente discriminando os itens, né?
E a questão do software ainda é uma dúvida do pessoal. Se você compra a licença do software, é pessoa jurídica. Você vai prever lá, serviço terceiro, pessoa jurídica. Se você adquire o software para você colocar lá na sua biblioteca, é material de consumo, certo? Por que não material permanente? Porque ele não dá para ser plaqueteado, patrimoniado, então é material de consumo, tá? É previsto, é financiado, beleza, sem problema algum. Outra coisa, material importado, tem que ter duas coisinhas básicas, fácil, fundamental. Uma carta enviando solicitação da importação para a empresa e uma resposta da empresa concordando em exportar o item. Essa mão dupla precisa. E prever lá em serviço terceiro pessoa jurídica 18% de taxa do valor do item para a importação. Pois não? Terceira pessoa jurídica, põe 18%. Você vai gastar para. Hã? Não, ele é isento, mas as despesas de importação. Não, é só o frete. O frete da empresa. Aí tem lá especificado, ó, tem no orçamento dele, valor do item, $100. Frete, $20. Tipo, acabou. Não tem mais ninguém intermedia esse processo. Você justifica lá depois. Você justifica, ó, está incluso o preço do frete, certo? Porque aí você vai pagar. Porque o que acontece? O frete em si, ele não é o equipamento, ele não é o material permanente. Se você puder pedir para ele discriminar, separar essas despesas, melhor, porque ele entra como serviço terceiro, entendeu? Pois pode dar algum probleminha na prestação de contas. Então pede para o fornecedor separar o serviço de frete do serviço de material permanente. Esse edital está nascido dos orçamentos. Por exemplo, existem várias lojas virtuais agora. Pode, não tem problema, a gente aceita. Porque eles não fazem esse detalhamento, às vezes, que a gente poderia pedir para a empresa física, mas quando eu faço o orçamento do nível, por exemplo, aparece exatamente detalhado o valor do produto e o valor do frete. Tranquilo. Assim, né? Pode. Mais uma pergunta: quanto ao produto permanente, material permanente, importado, existe a possibilidade de fazer importação direta sem essas tributações ou não, através da FAPEMAT? Não, a FAPEMAT não tem essa. Você tem que procurar uma fundação, Unicelva, e parece que tem esse trabalho de apoiar essa questão da importação, né? Nós lá não fazemos. Se vai comprar produto importado, tem que pagar todas as tributações referentes à taxa Normal, a não ser que no caso, como ele falou, que é isento, mas fora isso, tá? Essa taxa, na verdade, é para custear essas despesas de importação. Outra coisa, taxa de banco, para abrir conta corrente, para manter conta corrente aberta, qualquer taxa não é financiável, está dentro do estatuto da fundação, qualquer edital, qualquer projeto, certo? Então taxas não é financiável. Essa aí é a questão do serviço, né? Formulário: proposta não deve ser encadernada. Lembra que na frase, volta aí já está terminando, pessoal. Eu disse, atentar para as formas de apresentação solicitadas no edital, impresso digital. Vai para frente? Então, não encadernar a proposta, que a gente vai colocar isso tudo em ordem. A proposta deve ser assinada pelo proponente dirigente e não pode ser assinatura digital. Esse edital nós não colocamos, mas deveria ter colocado o carimbo da instituição. Porque vem a assinatura ali, de repente a gente... Mas como vem, nós temos aí 5, 6, 7 instituições que mandam o projeto. A gente já conhece, né, as assinaturas. Um erro comum: o CD não apresentou o CD não abriu. Tem o CD, mas não abre. A gente vai na TI, faz o expediente, passa no jurídico para comprovar que o CD não abriu. Tem um parecer da nossa TI lá, dizendo que não abriu. Ou o CD está em branco. Ou o CD está em branco. Ou faltou o currículo do aluno do segundo semestre. Está eliminado. Pendrive. Nesse aqui ainda por enquanto o CD, né? Que é mais seguro. Podemos no próximo pensar na questão. Barato. É barato. E outra, cabe mais coisa também. A chance de um pendrive danificar é mínima. Então assim, a gente tenta, retenta várias vezes tentar abrir para não dar problema para o pesquisador. É possível colocar em duplicidade, posso colocar
3 CDs ou 3 DVDs? Pode colocar 3 CDs, não tem problema. O importante é que você não... Apenas aviso que está em duplicidade, que não é continuação. É melhor ter mais de um ou dois do que não ter. E para os estrangeiros participantes do projeto, observar a concessão de visto do país. Tá? Esse é um detalhe que eu fiz questão de colocar aqui, que até então não estava sendo observado, mas a gente tem que verificar isso aí também. Né? Eu vou mostrar as estatísticas. Estatística não, tabela, volta lá. Olha só. Isso aqui dos últimos 2 editais, gente. Acho que dá para ver, né? Eu tirei o nome para não ser antiético, né? Mas olha só, doutor Messi e tal, ausência de carta de anuência, ausência de orçamento de livros, ausência de material permanente, ausência de curriculados gravados CD1, diploma não autenticado em cartório, ausência de orçamento, ausência de assinatura do projeto, comprovante de titulação autenticada, ausência de orçamento material permanente. Então esse aqui é do dia de 2012, volta 2011. O coordenador apresentou o comprovante de residência de fora do estado. Então está fora. Mas eu moro no hotel, cheguei agora, fui contratado pela UNIC. Então o contrato lá, que você está no hotel, ou o contrato de locação do imóvel. Né? Se tiver uma conta de luz ou de água, o contrato anexa junto e já acertou isso com o jurídico, é possível. Olha aqui, falta de currículo de membros, às vezes do bolsista, falta da cópia do comprovante de residência, faltou o formulário de pesquisa no CD, às vezes, né? Comprovante da titulação autenticada. Isso aqui, já participou do edital universal 2010, esse foi o de 2011. Então é o seguinte, quem teve o projeto aprovado em 2012 não pode concorrer nesse edital. Quer dizer, a gente faz isso para não dar privilegiar quem já tem projeto em andamento. Faltou o CD1, oi? Você teve universal? Já encerrou? Então você está fora. É porque você teve o projeto aprovado. Mas você vai entrar no Pronem de 200 mil, cara. Fica tranquilo. O coordenador pode ser daqui. Agora não entre, pelo amor de Deus, com o NIC. Vocês não têm um instituto aqui? Não tem um hospital geral lá, que é a instituição filantrópica? Não, mas ela quis dizer que está com o Pronem, né? Não, o Pronem pode. Pronem pode. Você é a Michele? Pode, Pronem pode. Sem problema. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, gente, eu acho que faltou CD1, currículo de membros, falta RG, formulário de pesquisa, sobe um pouquinho dele. Currículo do coordenador. Como que o ADOC vai analisar se está faltando o currículo do coordenador? Olha esse camarada aqui, mestre Unirondon. Faltou cópia da RG, CPF e comprovante de endereço. Então, no mínimo, ele não leu o edital. Né? Universal, fora da UNIC, não pode a UNIC, né? A UNIC pode. Universal, todas as instituições do Estado, públicas e privadas com fins lucrativos. O de eventos também, todas as instituições do Estado, públicas e privadas com fins lucrativos. Pode entrar. Até amanhã o de eventos. Não, tudo bem. Ele entra, justifica, entra como membro da equipe e carta de anuência e curriculares. No primeiro momento é isso que vai ser exigido. Tá? E ele obrigatoriamente tem que ter alguns curriculares. Sim, tem que ter currículo. Cadastrar o Lattes na plataforma Lattes. Porque é a forma oficial de análise do consultor que vai analisar o projeto. Certo? Então ele tem que ter o currículo cadastrado. Solicita, rapidinho e cadastra. Mas em todo lugar que eu vou, essa pergunta é a pergunta que não falha. Olha, nós
Prestamos conta do convênio de 2009, que até o professor Arthur tinha um projeto, apresentou o resultado. Prestamos conta agora, final de janeiro, para eles liberar a cota do CNPq. Então, já conversei ontem, passou no Conselho Curador, é prioridade iniciar a pagar agora. Estamos dependendo só do CNPq depositar a parcela deles. Mas já, os próximos, acredito que início de março, vamos estar mandando os e-mails para abrir conta corrente, termo de concessão. Eu creio que entre março e abril, provavelmente já está liberando os recursos para começar os projetos. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu tenho uma dúvida, na hora que você falou a questão da iniciação científica do seu equipe de bolsa. Né? No caso do aluno, se você colocar ele só como membro participante do projeto, ele a documentação dele tranquilo, não tem que ficar falando quem vai ser o futuro. Não, ele é membro do projeto. Se ele não for bolsista, e outra, se aparecer um novo aluno que você acha interessante, aquele trancou a matrícula, foi embora, vai ser incluído como seu bolsista. Se aprovou o projeto, você faz um ofício solicitando a inclusão dele no projeto. Ele também vai elaborar um projeto seu e vai mandar para ele na bolsa, quando não autoriza. Ele faz o projeto novamente e ele pede a bolsa, não é isso? Não, é o coordenador que pede. O coordenador indica o bolsista, preenche os formulários, o bolsista preenche o formulário, você oficializa, né, o bolsista do seu projeto. E necessariamente não precisa ser aquele membro. Não precisa ser o membro do projeto. Tá? O bolsista, ele não está vinculado à equipe. Ele vai estar vinculado a partir do momento que contrata a bolsa. Ele vai ter um termo de concessão e as responsabilidades dele de entregar relatório. Gente, o que mudou do edital universal passado para esse? Mudou essa questão documental, a gente tentou diminuir um pouco, não foi fácil, a gente ainda vai, nos próximos, tentar melhorar, se tivermos lá. Mudou a questão, no edital para nós. Detalhe importante, a fórmula do PPSUS vai funcionar em todos os editais. Todos os editais da FAPEMAT foi deliberado no Conselho Curador. No final da execução dos projetos vai ter um seminário de avaliação. Porque o que acontece? O filtro para entrar é grande, para aprovar um projeto, e o filtro para sair é pequeno. Então o pessoal presta conta, faz um relatório lá, entendeu? E às vezes nós não temos equipe, gente, nas áreas temáticas, para julgar o mérito daquele relatório. Então agora, nós prevemos nesse edital, pode baixar, lá na contratação, lá embaixo. Peraí, volta um pouquinho. Aquilo que eu falei, volta. O vermelhinho. Passagens diárias poderão estar associadas à participação de evento científico, desde que o objeto a ser divulgado seja relacionado ao projeto financiado neste edital. Tá? Não é para ir para outro congresso, não, que seja relacionado ao edital. Vamos para frente. Bom, os itens financiáveis, gente, eu acho que todo mundo conhece bem o edital universal, não precisa de mais notebook, celular, essas coisas não é financiado. Obras civis, contas, taxas, consultorias, nada disso é financiado. Pode baixar. O recebimento até dia 21 de março, né, universal, pode ir. Aí as formas de apresentação, as etapas de análise, pode ir. Vamos lá aqui os documentos, né? Projeto de pesquisa devidamente assinado pelo coordenador do projeto e dirigente máximo da instituição executora. Currículo resumido para botar isso aqui, volta, Rejane, devagarzinho. Isso aqui é a documentação impressa, volta mais um pouquinho. Documentos a ser encaminhado versão impressa. Demais membros da equipe, carta de anuência, cópia de documentos pessoais impressos, né? Cópia de comprovante de endereço, pode ir do coordenador. Cópia do diploma ata de defesa registrado no cartório. Área de saúde, a questão do comitê de ética, ou parecer ou protocolo de submissão. Materiais importados, aí envolve consumo permanente, certo? Envio de proformas dos itens discriminados. E os equipamentos, material permanente nacional, encaminhados com orçamento fornecido pelo representante, discriminando os itens do equipamento. E versão digital, PDF, projeto, o formulário padrão do edital e o currículo completo do coordenador e resumido dentro da equipe na plataforma Lattes. Certo? Bom, os critérios, isso aqui também houve uma mudança. Uma mudança para melhor. Eu acho que nós tínhamos aí pelo menos 12 alíneas e padronizamos isso aqui conforme o CNPq. São basicamente o professor Arthur é experiente nisso, ele participou lá do
caso de impossibilidade de comparecimento, justificar o motivo da ausência e mandar um componente da equipe. No seminário de avaliação, os coordenadores vão apresentar atividades envolvidas e resultado alcançado, a fim de que eles sejam avaliados por especialistas indicados pela FAPEMAT, que emitirão parecer sobre a aprovação do relatório final do projeto de pesquisa, ou recomendações, pode baixar, recomendações a serem seguidas para a continuação do projeto. Todos os projetos aprovados somente terão os relatórios finais aprovados, caso tenham obtido a aprovação no seminário de avaliação, ou tenha seguido as recomendações sugeridas do relatório. O coordenador do projeto ficará impedido de participar dos editais da FAPEMAT por 2 anos, caso não cumpra os seguintes itens: não entregar o relatório, ou não comparecimento do pesquisador de representante do seminário de avaliação, ou não obtenção de aprovação do relatório do seminário e não cumprimento das recomendações feitas no relatório do seminário. Então, ou a gente parte para isso, ou a gente não tem vamos dizer assim, a médio prazo, o que está sendo produzido com esses investimentos em pesquisa no Estado. Essa é a grande, vamos dizer assim, meta hoje da Fundação, é apoiar sim a pesquisa, mas tentar fazer com que os resultados desse apoio eles possam ser divulgados para a sociedade, para o governo estadual, para que a FAPEMAT se fortaleça, consiga mais recursos, para que possa apoiar os programas aí de mestrado, doutorado, que estão em andamento no Estado. Bom, gente, em linhas gerais, eu não poderia aqui entrar em mérito, né, o que se aprova com relação a mérito, mas eu tentei dar uma pincelada naquilo que ocorre de mais frequência. Se a gente conseguir melhorar esse índice de habilitação, já é um grande ganho para a instituição. Segundo, a questão do mérito é uma questão de cada um, da produção científica, né? Eu tive muitas críticas de entidades, empresas, que vieram chegar para mim: mas a gente não aprova projetos, vai ver a produção científica é baixa. Então, realmente, os ADOCs olham muito isso, quer dizer, se está produzindo, se está na ativa, se está numa linha de trabalho totalmente diferente do que ele fez no mestrado, no doutorado, né? Ou se ele está, mas justifica isso, certo? Isso são coisas que são observadas no dia a dia das análises, né? E no mais seria isso, quer dizer, recurso também é um fator que limita. Esse ano, volto a repetir, nós dobramos o volume de recursos para esse universal, então acho que é um momento oportuno de estar participando, incentivo todos a participarem. E nas dúvidas, tem os nossos e-mails, que colocou o e-mail aí, Regiane. Não, volta lá na apresentação. Tem o meu e-mail e o e-mail do pessoal das outras coordenações. O telefone, ele tem acesso livre lá, pode tirar dúvida, pode, naquilo que tiver ao nosso alcance, com certeza. Saiu uma lei nova agora, até trouxe ela agora, no final de dezembro, que é sobre títulos obtidos no exterior. Então está uma polêmica disso aí e tal, e a lei 10.011 de dezembro de 2013, Diário Oficial 19 de dezembro, dispõe sobre o aceite dos títulos obtidos no Mercosul para progressão funcional do servidor público do Estado. Isso é para progressão funcional do servidor do Estado, né? Então, conforme o edital, a gente pediu um parecer do jurídico, conforme o edital menciona, esse título ele tem que ser revalidado aqui no Estado, certo? Para fins de acesso ao edital. Eu acho que seria isso. Se tiver mais dúvida, estou à disposição. Uma pergunta: existe alguma polêmica, por exemplo, eu quero pedir um determinado equipamento, esse equipamento ele é caro, e ele vai pegar 90% ou até mais, Não. no valor de 50 mil, às vezes eu não vou pedir nada, só um equipamento. De algum modo você... De maneira nenhuma. Se você justificou seu projeto, ele tem mérito, é aprovado. Você tem a contrapartida do mestrado. Você tem outra coisa, foi bom, Marcelo, foi boa essa pergunta. Contrapartida, gente. Isso os ADOCs olham também, né? A instituição, você está pedindo tudo, a instituição não vai entrar com nada. Às vezes, contrapartida, você coloca só o salário dos pesquisadores, mas eu creio que a instituição tem mais coisa para fornecer, as instalações, enfim, algum recurso. Isso também ajuda bastante, né? Então, por exemplo, tivemos projeto lá aprovado, que era um equipamento só. O cara precisava de um equipamento, o resto ele tinha para conduzir o trabalho.
foi bem justificado, o ADOC entendeu que tinha mérito, aprovou o projeto, né? Não sei se foi na área de saúde, uma área aí. Então, assim, tudo vai depender da coerência do seu projeto, daquilo que você está buscando. Diária sempre é um item perseguido pelos consultores, diária e passagem. Então tem que justificar bem o que vai fazer, quem que vai, identificar o responsável pela ação. Podia abrir o formulário, só abrir o formulário para a gente encerrar, porque o formulário é bem explícito, lá no Universal. Mudou muito do... Não mudou quase nada. Outra coisa que a turma erra muito, texto limitado a uma página, ele faz 3 páginas. O ADOC porque o ADOC, a primeira coisa que ele lê é o edital, ele já vai em cima. Então, ó, é a modalidade de contrato, né, que você tem com a instituição, a identificação não mudou nada aqui, instituição executora, aí, o coordenador. Eu achei diferença nenhuma. Não tem quase nada, praticamente. Ó, pode baixar, vai baixando. Aí também a identificação do projeto, resumo, a chamada, né, o coordenador, os membros da equipe, né? E aí, ó, introdução, escrever objetivamente, texto limitado a 2 páginas, justificativa, 1 página, objetivo geral, até 10 linhas, objetivo específico, 1 página, metodologia de ação, 3 páginas, limitação, né? Existência de financiamento de outras fontes, 2 páginas, resultado, produto, avanço, 1 página, né? Atividades a serem desenvolvidas no projeto, né? Que devem, inclusive, fazer parte do item 14 do plano de trabalho. Então, isso é uma coerência. Às vezes, coloca a atividade aqui, o item 8 e não coloca no plano de trabalho. O ADOC, ele olha essa coerência. Isso é importante. Deslimitado a 1 página. Pode subir. Existência de interesse e participação do setor produtivo. Isso ajuda cada vez mais a questão da interinstitucionalidade, da multidisciplinaridade, é importante. Impactos econômicos, né? Isso aqui, se tiver, você já teve projeto aprovado pela FAPEMAT e você teve produção científica, você como coordenador ou algum membro, isso é importante listar, não, tá certo? E aí algumas considerações, pode subir, aí a parte de orçamento, o plano de trabalho, então todas as atividades previstas no item 8, elas têm que vir aqui, identificando a duração, início, término e responsável pela atividade. Inclusive o aluno. O que o aluno vai fazer? Está com o mesmo pesquisa, mas está perdido lá. Não, mas porque ele está no laboratório, me ajuda, mas ele tem que prever a atividade dele, né? Os orçamentos aí todo mundo conhece, né? Permanente, diário, material de consumo. Se alguém na elaboração tiver dúvida, isso é material de consumo ou isso é permanente, ou isso pode passar um e-mail para a gente consulta no site da FAPEMAT, tem lá prestação de contas, manual de prestação de contas. Você abre o manual, lá tem todos os elementos de despesa em cada rubrica dessa. Se alguém tiver dúvida, só acessar o site. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao software. Você falou que é material que entra com consumo, agora se você pegar a licença dele... Pessoa jurídica, você vai contratar um serviço, uma licença. Mas se eu comprar um software... Comprar material de consumo, você adquiriu bem. Nunca permanente. Nunca permanente. Você precisa, por exemplo... É que em outros lugares... Você precisa, por exemplo, assinar um tem, site. Mas não tem como patrimonial fisicamente. Então é uma licença de uso, né? Pode subir. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, a justificativa. Isso aqui é onde o consultor... Essa é uma planilhinha que ele... 90% da análise está aqui. Eu quero um podador de grama. Para que é esse podador? Podar a grama no jardim? Não. Vamos ver. Então, isso aqui é chato. Isso aqui é onde eles pegam. É onde começa a acontecer os cortes aqui, né? Especificar detalhadamente cada solicitação, discriminando os elementos de despesa. Tá? E a atividade que aquele elemento de despesa vai ser importante é justificativa. E aqui o cronograma de desembolso, né? Esse edital vai ser desembolsado em 2 parcelas. Aqui a primeira parcela, olha só, gente, novidade. Primeira parcela, apresentou seminário de avaliação parcial, foi aprovado direitinho, tudo beleza? Tá? Tá pronto para receber a segunda parcela.
parcela. Claro que isso vai vir no termo, alguma coisa discriminando certinho. Tá, mas agora nesse processo aí, você divide os valores, você já vê, não, vou comprar. Como é que fica É você que adequa, é o seu Você cronograma. Você tem que adequar o seu cronograma. E se for só um equipamento? Boa pergunta. Primeira parcela. Primeira parcela. Vai ter que prever a primeira parcela. Eu não preciso nem me preocupar com o seminário. O PPSUS, professora da Univag aprovou o PPSUS pelo instituto lá, e o equipamento custa 26 mil. É a primeira parcela. Esse tempo. Ela precisa da segunda parcela. Não, esse tempo da primeira para a segunda parcela deve ser 74. Um ano. Porque o projeto, gente, é vigência de 2 anos. Então, no primeiro ano, terminou o primeiro ano, apresentou o relatório, participou do seminário, fez tudo direitinho, prestou conta, vai prestar conta da primeira parcela. Aí ele pode receber a segunda. Mas se eu vou ter que montar a pesquisa, eu tenho que entrar com quase tudo. Ela tem que estar pronta para me rodar. Não posso esperar um ano para tentar rodar outra parte com segunda parcela. Aí divide o seu orçamento, coloca lá metade do orçamento e a outra metade, usa a contrapartida. Você tem que adequar seu projeto. Tá? O PRONEM são 2 parcelas, o PPSUS são 2 parcelas. Você vai ter os investimentos na primeira parcela e parte dos custeios na segunda. Pode isso. O que acontece? Você recebeu 25 mil na primeira, 25 mil na segunda. Luciano, mas esses 25 mil, eu tenho 5 mil de diária, eu tenho 3 mil de passagem e eu tenho 10 mil de permanente. O dinheiro está em conta. Você pode comprar um equipamento de 15 mil e justifica na prestação de contas. Você entendeu? Você tem 25 mil em conta para gastar. Ah, mas o equipamento ele dividiu em 2 parcelas. Você pode comprar o equipamento de 20 mil, justifica na prestação de conta, e os outros 5 mil você usa. Porque o que vale no final é se você não se a sua rubrica é de 20 mil, você gastou os 20 mil. Espera aí, Luciano. Não importa se é no primeiro ou no segundo ano. Espera aí, Luciano, quer dizer que de qualquer forma vai vir metade na primeira parcela, metade na segunda, independente do meu cronograma de gastos? A tendência é acontecer isso. Então o cara que está pedindo um equipamento muito caro... Mas se você justificar, por isso que a quarta etapa envolve o comitê e a diretoria científica. Com a sua justificativa, obviamente que vai ser analisado isso. Claro. Não tem como, equipamento de 40 mil. E seu projeto é de 50 mil? Não tem como. Aí é justificado, certo? Então tem casos e casos. Perfeito. Mas, se eu tenho um projeto que a parte experimental eu poder desenvolver ela em 4 meses, 6 meses. Se eu não comprar tudo em 6 meses, eu não tenho como dividir, fazer um pedaço, esperar o outro ano para eu terminar de fazer a outra parte. Principalmente experimentação animal. Como é que fica isso? Então, isso é justificável. Você justifica isso que no detalhamento da despesa e na justificativa do projeto, no corpo do projeto, você justifica eu necessito colocar tudo na primeira parcela. Você precisa implantar você faz um cronograma e justifica. Um ano e meio. Pode. Por exemplo, isso vai ser justificado. Aí eu posso colocar dentro tudo do na primeira projeto. parcela. Isso justifica dentro do projeto. Tá? Obviamente, mas eu não vou ser glosado se eu não colocar nada, por exemplo, na segunda parcela. Se eu justificar que o experimento vai ser feito nos primeiros 6 meses, eu tenho que... Veja bem, isso é um cronograma. Isso é um cronograma, uma previsão de trabalho. Se você colocou ali, você justifica. Certo? Com certeza, quem vai analisar o mérito, ele vai entender que isso aí não tem como executar. Certo? E ele vai colocar isso na mesa, no dia da aprovação da homologação. Pode reforçar também nas observações, né? As observações. Nas justificativas das atividades. Principalmente investimento. Investimento. O resto dá, por exemplo, você coloca lá as diárias lá do congresso, no final, essas coisas, tudo bem. Agora, o investimento não tem como você esperar um ano. Concordo com você. Não tem, impossível. Concordo com você. E isso, com certeza, o analista da área ele vai entender isso. Senão, a pesquisa não desenvolve. Você tem que esperar um ano para poder a segunda parcela. E você vai prestar conta de quê? Se você não gastou esperando a segunda parcela. Você atrasa.